Bem, a gente vai fazer aqui um overview, né? Uma explanação de forma sucinta em relação à mecânica de inteligência artificial de chamada de classes, né? Haja vista, já vimos linha por linha como é que funciona a mecânica em relação à declaração, a construção de personagens, a sua relação a eventos e tudo mais. Então, dá um pulinho aqui, olha só, né? Development, Source. Start Platform Game, né? Então aqui no Start Platform Game a gente tem os seguintes arquivos, alguns aparentemente diferentes, né? A mais, mas na realidade tudo faz parte da mesma coisa que já vimos até aqui. Por exemplo, esse arquivo aqui que é o SPG aí Poll, mais na mesa tem a ver com a declaração das variáveis em relação ao personagem, para o que? Para cálculo de iluminação em relação a ele, projeção de sombra, materiais, skin, bem como colisão, ou seja, propriedades relacionadas a ele triviais, tá ok? Ó, se vai gerar ou não sombra, tá ok? Se vai estar habilitado para rodar em cliente e servidor, coisas relacionadas do tipo, vamos dizer assim, básicas que já vimos na prática. Bem, a câmera é a configuração da câmera mesmo. No caso, a diferença é que essa configuração de câmera aqui, ela é lateral, tá? E vocês podem observar uma coisa, como tudo que já vimos, as classes sempre estão pegando o que? As propriedades de classes amigas, né? As classes declaradas, as classes personalizadas estão pegando as propriedades principais do que? Das classes amigas, tá? Nunca altere as classes originais, como por exemplo aqui o Paul. Você pode até alterar, mas você tem que ser um programador avançado, né? Saber exatamente o que está fazendo, porque aí você pode desfazer ou, enfim, personalizar do jeito que você bem entender, tá ok? Propriedades da câmera, eu estou associando apenas, né? A nível de posicionamento. O tipo de game, né, a tipagem de game, aqui eu só estou dizendo, né, qual que vai ser o estilo do game, bem como associando os controles do mesmo. Have Pickup, né, os itens que eu vou estar. Esse aqui é um diferencial, né? Aqui na prática é o código relacionado aos itens que o teu player vai estar pegando ao longo aí do roteiro do game, né, do level. Então, e fazendo com que os mesmos sejam computados como aí mais item, mais energia, que é o health, né, em relação ao teu play. O HUD é o display mesmo de tela em relação ao que? Ao nível inventário de armas, munição, energia, etc e tal, passando aí um monitoramento para ti, gerenciador de inventários, porque esse camarada aqui, esse programa é o que vai dizer aí quanto que você tem de energia, força, etc. É o que vai fazer a ligação de interface entre o Health, Pickup e o HUD, tá ok? Player Control, que nada mais nada menos é do que a parte de programação em relação ao controle de navegação do teu player, pular, agachar, pegar item, etc e tal. O Play Poll, que aqui vai dizer qual é a altura do teu personagem, vai dizer aí, na realidade, fazer associação com a tua câmera, nada mais nada menos do que a posição física em relação ao floor, tá? Em relação ao floor. Então, assim, essas coisas do tipo, inclusive projeção de sombra também, tá? Você vai estar disponível ou não para cliente servidor. Ele é parecido, esse da camarada aqui, né? O Player Poll é parecido com a iPol. A diferença é que esse daqui possui as propriedades bem triviais e esse aqui não, já possui umas mais avançadas, tá? Como o Collision, né? Bem como a parte de dimensão, tamanho e a controle de navegação, como eu já havia comentado. Ok? E o Apple é a parte, os itens com relação à parte de arma, né? Com relação, na verdade aqui ele apenas colocou um pouquinho de personalização em relação ao Apple tradicional, tá? Que está pegando com classe amiga aqui. Já visto o game é do tipo lateral, tipo plataforma, tá ok? Basicamente é isso em relação a esse daqui. Eu quero estar passando alguns macetezinhos para vocês em relação ao monitoramento de eventos, tá? Por quê? Independente de você ser programador ou level designer de games, é bom você conseguir estar fazendo monitoramento dos processos com a engine que você está desenvolvendo. Por quê? Porque assim você consegue se policiar para poder estar exigindo menos de um processo ou balanceando o game em relação para que o mesmo não fique pesado e comprometa a performance e qualidade com isso, não se tornando inviável, né? Então, por exemplo, você vem aqui botão direito do mouse, iniciar gerenciador de tarefas, e aí de cara você já tem aqui a aba processos aberta. Por exemplo, tem coisa aqui que eu não estou utilizando, como esse Adobe ARM, matei ele, esse DWM também, e nisso eu estou liberando recursos para a máquina, tá ok? Esse OpenOffice também não estou utilizando, ok? E vocês podem verificar aqui em desempenho, na aba desempenho, o quanto está sendo exigido da máquina. Agora,
Um monitor que é mesmo detalhado, clicando aqui, ó, monitor de recursos, é esse daqui. Além de mostrar todos os programas que eu estou utilizando, eu posso filtrar, olha só que legal, o gerenciador de janelas, né? Eu posso filtrar, saber quanto cada um está exigindo de processador, disco, rede e memória RAM. Então, ó, de processador, por exemplo, eu vou abrir aqui o runtime, aí você fala, onde que eu vou testar isso? Você pode testar isso aí, você que principalmente que é programador, quando você estiver compilando, ó, vou aqui em processos, ferramentas, ó, vou pegar aqui o front-end, né, que é a parte de compilação dos levels, né, a parte de programação, você que é programador aí no caso, né. Então vou abrir aqui o front-end, que é uma ferramenta aqui do UDK, tá aqui, tá aberto, vou pegar aqui a Epic Citadel, né, por exemplo, para compilar. E o bom é interessante ter dois monitores, justamente até porque você consegue estar num monitor, tá com numa tela, né? Tá com um monitor aberto para poder verificar todos os processos relacionados, né? E quanto cada um está exigindo de recursos, e no outro ter aí o que você está fazendo em si. Ó, vou compilar. Antes de compilar, deixa eu pegar aqui e escolher o mesmo, né? Ó, visão geral. Deixa eu escolher aqui. Esse camarada aqui é o Unreal Front-End, ok? Então vamos procurar aqui, Unreal Front-End. Tá aqui, ó, o Unreal Front-End, tiquei nele, então é ele que vai estar sendo monitorado. Eu posso monitorar mais de um processo por vez, tá? Olha só que legal, ó. Não é só um que eu posso monitorar, é vários. Basta ir ticando, tá ok? Vamos deixar só o Unreal Front-End por hora. Aqui tá todos os arquivos relacionados a ele. Quanto que ele está usando do processador, né? Ele está usando 2% do processador só. Memória, quanto está usando de memória. Aqui é o todo, tá? Aqui é o geral e aqui é o específico, o que eu relacionei. O que está em uso, tá? O que foi modificado, o que está em espera, livre e o que está reservado por hardware, tá, ok? Em disco, a movimentação de leitura em disco. E aí eu consigo, já bem, sempre em números grandes você tem que se policiar. Um game, por mais simples que seja, é legal você ter esse game, fazer esses testes de monitoramento para você justamente conseguir equilibrar e não tornar ele pesado. Ó, vou compilar e vocês vão ver que com certeza ele vai exigir mais de memória. Ó, vou compilar o Epic Citadel. Ó, já foi para 19%, de 3% ele foi para 40%, 36%, olha só, tá aqui, claro que ele está fazendo uma variação, né, mas você vê que já está muito acima aqui, ó, do que ele já estava antes, né, então aqui ele está exigindo bastante do processador, aqui na memória também ele já subiu, ele estava exigindo quase nada e agora olha só, tá com mais de 1 GB, porque o processo de compilação, assim como o processo de renderização de um software 3D, ele é um dos processos que mais exige da máquina, e aqui não é diferente. Dessa forma você consegue policiar. É legal porque você, por exemplo, você vai desenvolver, sei lá, uma ação para um personagem, para um caráter, via programação, sei lá, pular, tirar, correr, ter sensor de movimento, etc e tal, você consegue policiar, fazer, programar e testar. Isso é que é legal. Normalmente, em grandes produtoras, o cara que programa não é o mesmo que testa, justamente até porque ele está viciado. Então, se você puder passar para outra pessoa testar e verificar o que ocorreu, é melhor ainda. Tá, ó, dê um stop e aí você já vai ver que o processador já vai começar a ter os recursos liberados. Ó, vou fechar aqui. Você vai ver que ele já vai, ó, olha só, caiu para 8%, zero, olha só, tá? Então é isso que eu estou comentando com vocês, para você estar testando, policiando direitinho, você tem um infográfico aqui, tudo que você está fazendo, tá ok? A outra dica aqui é você estar sempre sabendo utilizar para melhor recurso ter em relação à qualidade gráfica, o teu gerenciador de processador 3D, por exemplo, o NVIDIA painel controle. Você tem aqui, você pode ajustar a qualidade, não só com relação ao processador 3D, ó, você vê que está serrilhado, né? Aí você coloca em alta performance, já fica bom. Bem como os ajustes de configurações de resolução. Aqui eu estou usando Full HD, né? Ele já identificou o meu tipo de monitor. Se você tiver mais um tipo de monitor, ele também vai identificar. Tá, ok? Aqui com relação a mais ou menos do que rotação e outros ajustes aqui que tem com relação a cores e configurações de imagem, tá ok? Então é bom você dar uma olhadinha no manual, normalmente isso é disponibilizado gratuitamente pelo fabricante da processadora 3D. Eu quero que você faça o seguinte, dá um pulinho aqui na nossa aula 31, né? Race Start Kit, é nada mais nada menos do que um kit mesmo, tá? De um jogo de corrida.
tá? Só para mostrar também aí que o DK não só faz jogos do tipo FPS, como vocês viram ao longo aí do curso, mas faz jogos também de plataforma e corrida. Então, quer dizer, realmente ele é bastante, uma engine completa, bastante abrangente. Então, estou vindo aqui, ó, onde eu instalei a minha engine. Ó, Development, Source, Static Race, Place, né? Só pegar, arrastar a pastinha. Olha só, Start Race Game, ó, arrastei, perfeito. Ó, voltei, o DK Game, Content, prontinho, olha só. DK Game, Content, Start Race Game Content, prontinho, olha que legal. Claro que aqui tem envolvido modelos 3D, mapa de textura, inteligência artificial, né? Que nem o que a gente colocou no Development. E o que falta? E no The Full Engine, ó, The Full Engine, meio você já sabe o que deve ser feito, né? Copiar aqui, colar e dar um pulinho. Olha só, exatamente esse nome mesmo, Start Race. Só que esse aqui seria do que? Do gerenciador de elementos, do Content Browser. Então, se você for aqui em UDK, Development, você vai colocar com relação à pasta que tem a IA, Inteligência Artificial. Então, seria só esse aqui, ó, Start Racer Game, que tem as tuas classes, né? Então, você tem que setar a área onde estão as suas classes. Você vai startar a engine, ele já vai verificar que houve uma mudança e vai perguntar se você quer compilar para atualizar. Você vai dizer que sim. Vai dizer que sim, beleza. Ele vai analisar todas as classes lá envolvidas na pasta, né? Start Race Game Planner, né? Que é de corrida. Tá analisando aqui. A princípio não pode dar erro, ó, não deu nenhum erro. Perfeito, então tá ok. E aí vamos estar startando. Dando um pulinho, né, para abrir o level. Tem muito segredo. Aqui um pulo DK Game, Content, tá aqui, ó, carregando o level. Uma compilada rápida só para ele justamente estar calculando questões aí de iluminação, luz, caminhos, né? Running Light Mass. É um mapa, não digo grande, mas é um tamanho considerável. Lembrando que tem sempre aqui a binha log, né, para você acompanhar cada parte do processo, a parte de triangularização, vértice, mapeamento UV, justamente para você conseguir ponderar aí se tem alguma coisa no meio do caminho ou algo que você fez que está prejudicando aí o bom andamento da compilação. Ele tem uma legendinha aqui embaixo que é muito legal, né? A exposição de cena, né? Light Mass, startando iluminação, emitindo fótons é a menor partícula de luz, e coletando o cálculo de fótons, né? Que também é a menor partículas de luz, processando mapeamento, exportando resultado e importando resultado. São essas aqui as legendas em relação a todo o processo, tá ok?